Vou fazer a leitura de Números, capítulo 20, do verso 2 até o verso 11, é o texto sobre o qual eu quero refletir com vocês, que estão aqui juntos essa noite. Quero refletir com você que está acompanhando de casa, aí com a sua família, nossa congregação virtual. O que tinha acontecido aqui foi o seguinte: você conhece com certeza a história da libertação dos hebreus, da escravidão egípcia, Moisés conduzindo o povo para a terra prometida, a travessia do deserto, que devia durar inicialmente 2 anos, e por causa de diversas situações de rebeldia do povo, acabou durando 40 anos de travessia até que eles conquistassem a terra prometida. E nós temos diversos episódios que estão registrados na Bíblia hebraica, que nós chamamos de Primeiro Testamento ou Antigo Testamento, dessa travessia, dessa jornada, dessa peregrinação que os hebreus fizeram até Canaã. Um dos episódios que estão narrados nas Escrituras sobre essa travessia é esse que a gente vai ler agora, é o capítulo 20 do livro de Números. Faz parte da primeira parte da Bíblia, que a gente chama de Pentateuco, ou os 5 primeiros livros da Bíblia. E lá a gente lê assim: ora, não havia água para a congregação, pelo que se ajuntaram contra Moisés e Arão, e o povo contendeu com Moisés, dizendo: antes tivéssemos perecido, quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a esse mau lugar, lugar onde não há semente, nem figos, nem vides, nem romãs, nem mesmo água para beber? Então Moisés e Arão se foram da presença da assembleia até a porta da tenda da revelação, e se lançaram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: toma a vara, junta a congregação, tu e Arão, teu irmão, fale a rocha perante os seus olhos, que ela dê as suas águas. Assim tirará a água da rocha e dará a beber à congregação e aos seus animais. Moisés, pois, tomou a vara de diante do Senhor, como este lhe ordenou. Moisés e Arão reuniram a assembleia diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vocês? Então Moisés levantou a mão, feriu a rocha 2 vezes com a vara, e saiu água copiosamente, e a congregação bebeu, e os seus animais. Pelo que o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não creram em mim, para me santificarem diante dos filhos de Israel, por isso não introduzirei essa congregação na terra que lhes dei. E estas são as águas de Meribá, palavra hebraica que significa amargura, águas de amargura, porque ali os filhos de Israel contenderam com o Senhor, que neles se santificou. Que o Senhor possa falar aos nossos corações essa noite, pelo menos por 2 motivos. Primeiro, porque há muito dessa experiência aqui do povo que se assemelha às nossas experiências pessoais, à nossa vivência e aquilo que também enfrentamos na vida, muitas vezes precisamos enfrentar na nossa existência. E segundo, porque o Deus é o mesmo. O mesmo Deus, da maneira como Ele se revelou, agiu, trabalhou na vida de Moisés e do povo, é o Deus que está agindo, trabalhando, atuando na nossa vida hoje. Então é por isso que a gente lê a Bíblia, e por isso que a gente reflete sobre os textos da Bíblia, porque eles têm muito a ver conosco, eles são a expressão daquilo que nós estamos vivendo e que nós estamos experimentando. No que se refere a esse texto específico, a gente tem refletido aqui na nossa igreja sobre um tema que se tornou um tema desafio para a gente, para o ano todo, que é o Venha Junto.
comunhão da fé em ação. Então nós estamos falando dessa comunhão, daqueles que chegam juntos, se unem, servem-se a si, uns aos outros, com amor, com solidariedade, com misericórdia, com instinto de missão, servem aos outros, servem às pessoas, levando a elas a graça de Deus. Essa é a comunhão daqueles que creem, por isso é a comunhão da fé. E temos refletido muito especialmente nessa fé que age. Quando a gente fala na fé que age, nós estamos falando dessa fé que se transforma em atos, que se transforma em gesto, que se transforma em caminhada, que se transforma em vida. Mas também estamos falando da fé que age em nós. A fé que temos, ela não age só através de nós. Ela não é algo só para se transformar numa ação que produzimos, para o lado de fora, para além de nós, com relação ao outro. Essa fé no Evangelho, essa fé no Senhor das nossas vidas, é uma fé que em nós também produz coisas. Ela também trabalha conosco. Deus também age com relação ao que nós precisamos, até para que nós nos tornemos cada vez mais úteis ao reino, a Ele e aos outros. Então é uma fé que nos burila, é uma fé que nos aperfeiçoa, é uma fé que opera em nós para que nós nos tornemos cada vez melhores. E o que eu quero extrair daqui desse texto que lemos são algumas coisas que a fé faz conosco nessa caminhada, nessa jornada, porque a jornada é nossa. Nós também estamos nessa peregrinação, que nós não sabemos quando vai chegar ao final, quando será o término dela. Ela começa quando a gente chega nessa vida, chega nesse mundo, quando nos tornamos pessoas, quando nos tornamos conscientes da vida e do que ela exige da gente, e a gente começa a caminhar e não sabe quando vai acabar. Para alguns a caminhada termina muito cedo, é muito rápida. Pessoas às vezes que nem começaram a caminhar direito, nem firmaram seus passos direito. A estrada é curta, a jornada é curta, chega logo no fim. E há pessoas que têm essa estrada longa, e a elas é dada a oportunidade de verem sementes que elas semearam se transformarem em frutos, em árvores frondosas. São pessoas que veem os filhos e os filhos dos filhos, e às vezes os filhos dos filhos dos filhos. E estão na caminhada, nessa estrada longa, que a gente não sabe quando vai terminar. Sabe que vai, mas não sabe quando. E todos nós nessa jornada e nessa peregrinação, necessitamos dessa fé que trabalha conosco durante a jornada. Não é o fato da onde ela vai terminar que fará com que aprendamos alguma coisa. A gente não aprende quando chega no fim da caminhada. Como também a gente não sabe nada antes da caminhada começar. A gente aprende durante a caminhada. O segredo do bem caminhar é aproveitar a caminhada. É o processo em si. É sabermos que não importa quanto essa caminhada vai durar, nem se ela vai terminar tão já, ou vai demorar muito para terminar, mas é a consciência de que a gente está aprendendo, de que a gente está crescendo, de que a gente está melhorando, e que a nossa fé nesse Evangelho, nesse Senhor, que nos chamou para essa caminhada, porque Ele nos chama para essa caminhada. O próprio convite que Jesus fazia às pessoas era um convite de movimento. Jesus chamava para segui-lo, para entrar no caminho, para começar a caminhar junto com Ele. E é nessa caminhada que a gente vai aprendendo. E é claro que a gente aprende de maneira muito mais profunda, muito mais consistente, muito mais proveitosa,
Quando a gente deixa a nossa fé trabalhar com a gente. E tem algumas coisas que a fé produz na gente, para que essa caminhada se torne mais possível, mais frutífera, mais compensadora, mais realizadora. E as mesmas coisas que aquelas pessoas lá que estavam no deserto precisavam que a fé fizesse com elas, nós precisamos que a fé faça conosco. Então, nós temos falado aqui sobre como é que a fé pode se transformar numa ação. E hoje eu queria falar sobre como é que essa fé, da nossa comunhão, do corpo de Cristo, como é que a nossa experiência de fé trabalha com a gente na jornada. Trabalha com a gente na caminhada e trabalha com a gente na peregrinação. Coisas que nos tornem mais saudáveis. Porque há determinados tipos de fé que nos tornam doentes. Que aprofundam em nós as nossas neuroses. Que semeiam e desenvolvem em nós fanatismos os mais diversos. Há determinados tipos de fé que, em vez de iluminar, cegam. Em vez de abrir os horizontes, tolhem, estreitam, afunilam. Há determinados de fé, tem tipos de fé que, em vez de libertar a pessoa, tornam a pessoa mais escrava ainda. Em vez de tirar fardos da pessoa, colocam sobre a pessoa fardos ainda mais pesados em nome de Deus, em nome da fé, em nome de Cristo, em nome de um monte de coisa que não tem nada a ver com esse cativeiro que essa fé, muitas vezes fanática e cega, coloca sobre nós em termos de fardo e de peso. Há um determinado tipo de fé que trabalha com a gente só na base da culpa, só cobrando. É a fé que só trabalha com a gente, nos movendo a partir do ponto em que somos levados a nos sentir culpados o tempo inteiro. É a manipulação da culpa. É a fé que faz você se sentir culpado para poder justamente manipular você com mais facilidade. E às vezes isso é uma coisa tão terrível, tão diabólica, que às vezes a pessoa se culpa até por ficar doente, como se não pudesse ficar doente. Se culpa às vezes por estar passando momentos difíceis. Além de ter que lidar com momentos difíceis, com uma doença, ainda tem que lidar com a culpa, porque está deprimida, porque está doente, porque não teve fé suficiente para não ficar deprimida, porque não teve fé suficiente para não ficar doente. Essa fé demoníaca, diabólica, escravizadora, da qual justamente a fé do Evangelho veio nos libertar. Não é à toa que o Evangelho é chamado de boas novas. É boa notícia, dizendo tudo que vocês pensavam que é fé, não é. Eu vou dizer para vocês o que é fé de verdade. E o que vocês pensavam que a fé fazia por vocês, não faz. Eu vou dizer o que realmente a fé faz por você. Era uma notícia nova. Então aqueles fariseus, legalistas, mestres da lei, sacerdotes, entrava todo mundo em parafuso com o que Jesus Cristo falava sobre fé. E mostrando para eles que a fé não era nada daquilo e daquela prisão, daquele cativeiro que eles tinham se enfronhado. E que ele vinha justamente libertar as pessoas daquilo. Então, a fé que adoece. A fé que neurotiza. A fé que achata. A fé que enfada. A fé que esgota. A fé que estressa. Desse tipo de fé, Jesus veio nos livrar.
E é justamente esse tipo de fé que é lucidez, que é liberdade, que é horizonte, que é luz. É esse tipo de fé que essas pessoas aqui estavam sendo chamadas a experimentar. Eu quero mencionar 4 coisas aqui, principalmente. A primeira coisa que fica muito clara nessa fé que Deus pedia dessas pessoas, requeria dessas pessoas, para que elas crescem, era uma fé realista, com os pés no chão, sabendo que os desertos existem. Porque é a primeira coisa que o texto logo diz de cara, e já vai botando as cartas na mesa, e já vai logo abrindo o jogo, e diz assim: a congregação ficou sem água. Afinal, eles estavam atravessando um deserto. E no deserto, a gente às vezes fica sem água. Então, a primeira coisa que eles tinham que encarar era que não era uma fé que os tirava da realidade. Não era uma fé que criava um mundo paralelo, não era uma fé que os colocava dentro de uma redoma, protegidos, isolados, como se fossem monges num mosteiro, retirados de tudo. Não era a fé que garantia que nunca teriam problemas e tudo sempre daria certo. Era a fé que mostrava o seguinte: olha, às vezes a gente pisa em desertos, às vezes a gente atravessa desertos, às vezes a gente fica sem água. Às vezes a gente precisa enfrentar momentos em que não temos o que queríamos e momentos em que não tínhamos o que precisávamos. Às vezes há momentos assim. Então é uma fé que olha para a realidade e sabe encarar essas realidades. Sabe que há determinadas coisas que fazem parte do deserto. Falta d'água faz parte do deserto. Cactos faz parte do deserto. Paisagem rochosa faz parte do deserto. De vez em quando encontrar um oásis aqui, um oásis lá, faz parte do deserto. Mas o deserto não é só oásis. O deserto não é só palmeira com regato. O deserto não é só sombra. Se fosse um monte de água e de fontes, não seria deserto, porque isso não é deserto. Mas se é deserto, vai ter momentos de falta d'água. Se é deserto, você vai olhar, só vai ver rocha. Se é deserto, aquele solão em cima de você durante o dia, te matando de calor, e a falta do sol à noite te matando de frio. Se é deserto, é assim. Se é deserto, é aquela imensidão de silêncio, em que muitas vezes ninguém consegue dizer o que você está precisando ouvir, e muitas vezes você lança sua voz fazendo perguntas e não tem resposta. Deserto é assim. Então a primeira coisa que eles tinham que se conscientizar é que estavam num deserto. Não ia ter padaria fresquinha, com pão francês, saindo às 4 da tarde, e com manteiguinha tirada direto da teta da vaca, fresquinha para comer com pão. Não. Ia ter todo dia um negócio esquisito ali para comer, que ia cair do céu, porque Deus ia prover isso, mas não ia ser banquete. Se fosse banquete, não era deserto. Não ia ser self-service. Não, vocês vão ter o suficiente e tal, mas não vai ser self-service, porque vocês estão no deserto. Então a nossa fé, ela não é uma coisa fantasiosa, entende? Ela não produz fantasias que não pertencem à realidade.
ela é tão ligada à realidade, que o próprio Jesus, quando ressuscitou e estava com o corpo transformado, ainda carregava feridas que Tomé podia conferir que eram dele. Estavam lá. Olha aqui, Tomé, as minhas feridas. Já tinha ressuscitado, já estava com um corpo novo e carregando aquelas feridas que o ligavam exatamente àquele que havia sido crucificado. O fato de ter ressuscitado não apagou as marcas que ele teve que carregar enquanto aparecia aos seus discípulos. Então é uma fé que a gente se enraiza na realidade. A gente não vive fantasias infantis, ingênuas, de menininho, de criancinha, fazendo fantasias que não tem nada a ver com o que é a vida de verdade, porque Deus trabalha com a gente no contexto da vida de verdade. E a gente descobre logo o que é vida de verdade. Rapidinho, logo cedo, logo criança, começa a lidar com realidades da vida. E aí tem que lidar com as realidades da vida a vida inteira. Acabou a água. Acabou a água porque vocês estão no deserto. Enfrentem essa realidade. A fé nos prepara para isso. A fé não é para fazer nós vivermos num mundo paralelo, num mundo de fantasia. A fé não nos carrega para o país das maravilhas da Alice. E a fé não nos transforma na Poliana moça, ingênua, achando que tudo é borboleta e flores. A fé nos ensina a lidar com os espinhos. A gente tem que ver os pássaros cantando, mas também tem que sair pisando em barata, porque é a vida. É a vida. A segunda coisa que caracterizava essa fé que Deus esperava deles, além de ser uma fé realista, fé pé no chão. Fé que não fica ascendendo ao terceiro céu, mas que vive aqui. E que sabe lidar com as coisas daqui. É não permitirem que essas coisas nos tornem pessoas amargas. A fé nos ajuda a nos pouparmos de nos tornarmos amargos. E era exatamente o que estava acontecendo com aquela gente. Aí começaram a reclamar, começaram a contender com Moisés, começaram a culpar um monte de coisas, começaram a murmurar contra um monte de coisas, começaram a se tornar pessoas amarguradas. Pessoas tão amarguradas que o nome do lugar recebeu o nome de Meribá. Águas, vejam, não águas doces, não águas que mataram a sede, não águas que refrescaram, mas águas amargas. E a fé nos poupa disso. Porque um dos perigos da gente lidar com a realidade da vida é nos tornarmos amargos. Em que a gente reclama de tudo, perde a alegria com as coisas, vê defeito em tudo, se enerva com tudo, se estressa com tudo, só sabe reclamar, só sabe ver o ponto negativo de tudo, só sabe chorar, só sabe lamentar. Vai se amargurando profundamente e vai deixando de ver de que maneira Deus trabalha com a gente, de que maneira Deus trabalha com a nossa vida. Deixa de enxergar as pequenas coisas que valem muito e a gente aprende a olhar apenas o lado feio da vida. E o que caracteriza essencialmente uma pessoa amarga é a pessoa que perde a capacidade de se alegrar. É a pessoa que perde a capacidade de ver o lado bom das coisas.
é a pessoa que perde a capacidade de se enternecer, fica amarga. E disso a fé nos poupa. Porque a gente lidar com as lutas da vida, com as dificuldades da vida, com as aflições da vida, com as batalhas da vida, com as exigências da vida, com as requisições da vida, com os tropeços da vida, com as quedas da vida, com as dores da vida, com os problemas da vida, a gente lidando com isso, sem sermos alimentados por uma fé que mantém esperança, que mantém graça, que mantém amor, que mantém misericórdia, é um vinho que vira vinagre. Em vez de ser o melhor vinho servido no fim da festa, em vez da água ser transformada no melhor vinho servido no fim da festa, vira vinagre, azeda. E aquele povo estava se tornando isso, estava se tornando tão isso, que já não era o povo de antes. E Deus diz, não foi para esse povo que eu preparei a terra. Então vocês não vão entrar. Vocês se deixaram amargar tanto. Vocês se tornaram tão amargos, tão ressentidos com tudo. Espíritos tão armados. Espadas tão afiadas. Pontas tão pontiagudas. Vocês se tornaram isso, dessa maneira, que essa terra não é mais para vocês, não é mais o povo que eu separei. Vocês não são mais aquilo que eu pensei que vocês poderiam ser. Vocês não são mais aquilo que eu sonhei que vocês seriam. E a terra que eu preparei não é para vocês, porque aquela terra não é para receber esses espíritos amargos que vocês estão carregando com vocês. E é assim que acontece, porque corações amargos perdem as alegrias. Corações amargos perdem as boas experiências. Corações amargos deixam de sentir as coisas boas que a gente pode sentir, justamente porque nos tornamos amargos. A fé nos poupa disso. A fé que experimenta a graça, que confia, que mantém a sua esperança, é a fé que cotidianamente batalha contra a murmuração, contra a lamentação vazia, quanto à reclamação insensível, quanto ao desalento, contra o desespero, contra a amargura. Então essa fé, primeiro ela nos prepara para lidar com as realidades da vida. Pé no chão. Nos prepara para isso. E quando a gente está lidando com as realidades da vida, essa fé nos poupa de nos tornarmos amargos, insensíveis. Gente que não sabe ver beleza e que só sabe ver feiura. Mas tem uma terceira coisa que essa fé faz na gente também. E aí aconteceu o seguinte, então Deus disse a Moisés, vamos matar a sede do povo, vamos dar água para eles. Aí disse a Moisés para Moisés fazer o seguinte, Moisés, você vai chegar na rocha e vai dizer para a rocha, rocha, dê água. A ordem de Deus foi essa, diga à rocha, e a água sairá dela. Diga à rocha. E a água sairá dela. Era para Moisés chegar na rocha e dizer, rocha, água. E Moisés, estressado pelo momento, com o pensamento nublado, com as emoções fervendo, com a revolta comendo por dentro, ele vai com o seu bastão e bate contra a rocha. A rocha dá água,
Mas Moisés é impedido de entrar na terra, porque se tornou igual a todos aqueles que estavam amargurados. Se nivelou com eles. Tinha todos os motivos para agir diferente, conhecia muito mais que eles, conhecia muito mais que eles. Esteve no Sinai, face a face com Deus. Desceu do Sinai com o rosto glorificado, iluminado. Esse sabia muito. Não tinha o direito de se nivelar àqueles que não sabiam nada. E aí Moisés fez uma coisa terrível que a gente vive fazendo sem perceber às vezes. Coisas que a gente pode resolver falando, a gente resolve batendo. Coisas que a gente pode resolver com jeito, a gente resolve pisando. Coisas que a gente pode resolver no espírito, a gente resolve na carne. Coisas que a gente pode resolver dialogando, a gente resolve batendo. Coisas que a gente pode resolver com amor, com misericórdia, com espírito de pacificação, com doçura, com ternura, com benignidade, com bondade, a gente reage com violência, com revolta, com agressão, com raiva, com ódio. E aí a gente sai quebrando as pedras, em vez de falar com as pedras. Há muitas pedras que a gente consegue tirar a água delas falando. Num relacionamento difícil, por exemplo, num casamento que está lá conflituoso, ou num relacionamento de pais e filhos, que a coisa está pegando fogo, ou entre irmãos, ou entre amigos, ou entre vizinhos, ou entre irmãos em Cristo, seja o que for, um relacionamento conflituoso, às vezes você tem lá um coração de pedra, mas que ele vai dar água, dependendo daquilo que você disser e da maneira como disser, ele vai dar água. O problema é que a gente já chega batendo, já chega metendo o pé na porta. Pode até ser que a gente consiga água, e às vezes consegue. Mas há um preço muito alto, sem necessidade. O povo acabou bebendo água, eles acabaram matando a sede. Mas não precisava nada daquilo. Moisés não precisava ter realizado aquilo. A água veio com um pedaço de pedra. A água veio com gosto de rocha quebrada. A água veio com resíduo de areia, porque em vez de falar a rocha, Moisés bateu na rocha. A fé que Deus requer de nós e a fé que trabalha com a gente, nos ajuda a falar a rocha em vez da gente bater na rocha. Há situações na vida em que a gente se precipita, se antecipa, faz sem pensar e está lá batendo na rocha em vez de falar a rocha. Há situações na vida que a gente cria que a gente vai pagar o preço de ter batido na rocha o resto da vida. E lá na frente, o que mais vai bater como arrependimento na cabeça da gente, é que a gente vai passar o resto da vida lembrando, eu podia ter resolvido isso só falando com a rocha, e fui fazer a bobagem de bater na rocha. E fui me precipitar, e fui dar esse passo, e fui fazer essa escolha. E não dei ouvidos à razão, e não dei ouvidos ao bom senso, e não dei ouvidos à lucidez, à sabedoria. Agi por uma emoção, por um impulso, por uma paixão. E aí, tem pedras, tem rochas, que depois que a gente bate, a gente vai carregar aquela rocha partida para o resto da vida. E o pior, lembrando que podia ter só falado em vez de bater.
A fé nos ajuda a termos uma fé realista, que sabe lidar com os desertos, sabe andar nos desertos, sabe lidar com a falta d'água, tem a lucidez de Paulo. Eu sei lidar com qualquer situação, fartura ou falta de comida, paz e violência, coisas perigosas e coisas fáceis. Eu tudo posso naquele que me fortalece, porque eu tenho essa fé que bota meus pés no chão e eu sei lidar com a realidade como ela é. É a fé que nos poupa do rancor, da amargura, do ressentimento, nos torna leves. Nos torna leves. É a fé que nos ensina a falar com a pedra em vez de bater na pedra. Que vai pelo caminho sempre do evangelho, do amor, da misericórdia, ou pelo menos da preferência para começar por isso. Imaginando que resultados mais rápidos virão assim, dessa forma. E por fim, fechando o texto, a gente é informado de que sim, as águas vieram. As águas começaram a brotar da rocha e o povo começou a beber da água. É muito bonita a vinculação que a gente pode fazer desse texto com, por exemplo, o texto que o pastor André pregou hoje pela manhã, a mulher no poço da água. E Jesus dizendo para ela, essa água você volta a ter sede se beber, mas a água que eu der vai fazer em você uma fonte que salta para a vida eterna e você não vai ter mais sede. A água dada por Deus, que aquele povo experimentou, é a mesma água dada por Jesus quando bebemos nele. E é essa água que nos sustenta no deserto. É essa água que nos sustenta na travessia. Nós, sozinhos, não podemos. Nós sozinhos não conseguimos. Nós sozinhos tropeçamos. Nós sozinhos desistimos. Nós sozinhos enfraquecemos. Nós sozinhos nos desesperamos. Nós sozinhos nos afligimos. Nós sozinhos passamos a ter medo. Nós sozinhos nos sentimos inseguros. A gente precisa dessa água que vai renovar o nosso ânimo, que vai nos fortalecer e nos manter na caminhada. Essa água não vem só da rocha mais. Como Jesus disse à mulher, essa água agora brota dentro da gente. Há uma diferença crucial entre a água que os hebreus beberam naquela rocha que vertia a água e a água que nós temos. Porque nós temos uma água em Cristo que brota de dentro da gente. Essa não vai faltar nunca, em qualquer deserto que atravessemos. E isso a fé nos dá. A fé nos dá essa água que brota dentro da gente. Você sai daqui, nós estamos aqui em uma espécie de oásis, não é? É um tipo de oásis isso. Estamos aqui cantando, estamos orando. Tem o clima de montanha. É um oásis. Mas a nossa vida não é aqui. A nossa vida não é aqui, a nossa vida é no deserto. Daqui a pouquinho a gente sai daqui, vai para o deserto. É por isso que a gente precisa daqui sair levando a fé que faz a água brotar de dentro. Porque saindo daqui, em qualquer deserto que você passar, água não vai faltar. Pode faltar água de fora, mas você vai lidar muito bem com isso, porque não vai faltar água de dentro. Não haverá amarguras,
Não haverá explosões batendo em rochas quando pode ser falado a rocha. A gente vai com isso dentro da gente. É essa fé que Deus requeria do povo naquela hora, é essa fé que Ele requer de nós. Siga seu deserto, minha irmã, meu irmão. Siga a sua jornada, siga a sua peregrinação, confiando que dentro de você, você carrega a fonte de água que salta para a vida eterna. Que o Senhor abençoe você. Amém.